E aí galera, beleza? Estamos aí com um vídeo sobre a historicidade da ética e hoje nós vamos falar da ética moderna e da contemporânea. Então, para começar, vamos falar da ética moderna. A ética moderna não dá para falar dela sem falar disso aqui, o Iluminismo, que foi um movimento que surgiu aí no século XVIII na Europa, cujo principal objetivo era romper com o antigo regime, romper com a dominação da religião que ainda permanecia naquele período e trazer no lugar da religião a razão, a racionalidade. E o principal filósofo desse período aí é o Immanuel Kant, o alemão. Não é à toa que eu estou aí com a camiseta da Alemanha. E o Kant pensava numa ética do dever, uma ética que trouxesse para a humanidade a racionalidade e também uma ética universal. O que é isso? Ele pensava que tinha que se criar uma ética que valesse em qualquer lugar, em qualquer época, para qualquer povo do mundo, em qualquer circunstância, porque senão não faria sentido. Por exemplo, o Aristóteles vai dizer que a ética consistia em buscar a felicidade, e o Kant vai dizer, mas o que é felicidade para mim pode não ser para o outro. Santo Agostinho, na Idade Medieval, dizia que a ética consistia em buscar a Deus, mas nem todo mundo é cristão, nem todo mundo tem o mesmo Deus. Então o Kant vai romper com esse assunto e vai propor uma ética universal. Como eu disse, é uma ética do dever. Ele traz um conceito chamado de imperativo categórico, que consiste na seguinte questão. Eu não, basicamente, de uma forma coloquial, eu não devo fazer para o outro o que eu não quero que o outro faça para mim. Por exemplo, por que é errado roubar? No pensamento kantiano, não porque isso seja um pecado, mas porque se eu roubar o outro e um dia ele me roubar, eu não vou gostar. Então eu não devo fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. Imperativo categórico seria a seguinte questão. Vou ler aqui para vocês. Age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim e nunca simplesmente como um meio. Com as palavras difíceis, ele quer dizer isso, que a gente não deve fazer para o outro o que não queremos que o outro faça para nós. E ele vai dizer mais duas coisas. Como que a gente vai construir uma sociedade racional? Através de dois elementos. O uso privado da razão. Significa que o cidadão, o indivíduo, dentro da sua instituição, dentro do seu trabalho, ele não deve questionar as leis que estão ali postas. Mesmo que ele não concorde com elas, ele tem que cumpri-las irrestritamente. E o uso público da razão significa que fora dessa instituição, acabou o trabalho, na hora que ele botou o pé na rua, ele tem o dever de colocar seu ponto de vista, de criticar, de argumentar, de dialogar com os outros para tentar transformar essas leis e construir uma sociedade mais racional. Por exemplo, um professor, ele dando aula, ele não pode questionar a escola, ele tem que simplesmente dar aula, porque ali não é o papel dele, não é o dever dele. Mas fora da escola ele pode fazer essa crítica, assim como o padre, assim como o pastor, ele não deve criticar dentro da igreja, assim para fora. Esse era o pensamento do Kant. E aí a gente termina o período moderno, vamos falar um pouquinho do período contemporâneo. Colocamos aí três filósofos principais. O Hegel, que também é um filósofo alemão, ele vai falar que, ele vai fazer uma pequena crítica ao Kant, que essa ética universal do Kant, ela não dá certo, porque o Kant desconsiderou o contexto histórico, porque a humanidade vai passando por transformações históricas. Então ele vai dizer que a ética, ela pode ser sim uma ética universal, mas não pode deixar de considerar o contexto histórico que uma sociedade está vivendo. E ele vai tentar compreender como que a ética se estrutura a partir da relação entre o indivíduo e as instituições sociais. Por exemplo, o indivíduo e o Estado. Através de um contexto histórico, o Hegel vai tentar mostrar para nós como que a ética se estrutura dentro dessa relação do eu com o outro, do eu com a sociedade. Então esse basicamente é o pensamento do Hegel. O pensamento do Marx. O Marx é um outro alemão, um filósofo aí importante do século XIX. Ele vai dizer para nós que a ética, ele também bebe das águas do Hegel, né? Ele também considera o contexto histórico para o seu entendimento sobre a ética, mas ele vai acrescentar que a ética se estrutura a partir das relações materiais de exploração, a partir do trabalho. Então, dentro da dinâmica capitalista, ele vai dizer que são essas relações de trabalho, no qual a sociedade burguesa ela detém os meios de produção e
compra a força de trabalho do proletariado, dentro dessa relação de trabalho se constrói a ética da sociedade contemporânea capitalista. Ele vai dizer que essa ética ele na verdade está fazendo uma crítica. Está dizendo que a ética capitalista, a ética contemporânea, é uma ética favorável a esse sistema que está aí posto, que é o capitalismo. Para fechar, um filósofo atual, também alemão, mas de origem judaica, que é o Jürgen Habermas, que é um filósofo aí atual. Ele vai dizer a seguinte questão. Ele vai dizer que, claro que ele vai fazer uma crítica ferrenha ao iluminismo, ao Kant, essa coisa toda. Vai dizer que o iluminismo trouxe para a nossa humanidade uma razão instrumental que nos aprisiona, que faz com que a gente esteja subversivo a essa razão instrumental. É como se fosse assim, um conjunto de pensamentos que estão postos na sociedade que controlam a nossa vida. E ele vai propor uma solução, que está aqui, que é a ação comunicativa. Ele vai dizer que a sociedade, quando ela constrói uma ação comunicativa, o que é isso? Quando ela constrói diálogos claros, conscientes dentro dessa sociedade, ela consegue romper com a razão instrumental. E essa ética proposta pelo Habermas, necessariamente ela passa pela questão da linguagem. Quem tem o domínio da linguagem consegue romper com essa razão instrumental. Então, por exemplo, vamos pensar na seguinte questão, o advogado. O advogado, o que ele tem de diferente de uma pessoa que não é advogado? Ele detém uma determinada linguagem, que nesse caso é a linguagem jurídica. A mesma coisa é o médico. Quando a gente pensa assim, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso superior e tal, eu vou agregar conhecimento. Na verdade não é isso. A gente vai aprender o domínio de uma determinada linguagem que vai dar acesso para nós dentro da sociedade. Mas a crítica do Habermas é o seguinte, esta linguagem instrumental nem sempre ela é acessível a todos. Então, por exemplo, nem sempre a linguagem do médico é clara para o cara simples que vai lá no consultório. Então essa é a crítica dele, a gente só vai construir uma sociedade ética na medida que a gente tiver diálogos claros, conscientes, na medida que o indivíduo com maior grau de instrução fale e o outro com menor grau de instrução consiga entender claramente o que ele está falando. É isso que ele vai chamar de ação comunicativa, um esforço para romper com essa dominação instrumental que a sociedade do iluminismo, da racionalidade impôs a todos nós. Então isso aí foi um vídeo rápido, mas eu acredito que deu para a gente compreender alguns elementos desse período, desses pensadores aí, lembrando que tem divergências muito grandes entre eles, mas que a gente consiga estabelecer algumas relações entre o pensamento de um com o outro, mesmo que sejam relações antagônicas. Tá certo? Então um abraço a todos e até mais.